Boa noite, queridos. Graça e paz. 2019, em novembro, eu estive aqui pela primeira vez. 2020, em novembro, o aniversário da igreja estava de novo. 2021, novamente é uma alegria compartilhar com a igreja nesses dias festivos, dias alegres, em um ano que a igreja completa 55 anos de trabalhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei se ela terá outros 55 anos. Sinceramente, pastor, eu espero que não. Espero que Jesus volte antes. Mas se não voltar, alguns desses que estão aqui, que vieram aqui à frente, estarão com o bordão, com o cajado nas mãos, estarão conduzindo a obra para a glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em um verso para iniciarmos. Na sequência, nós vamos dar quase que um capítulo inteiro da Bíblia nesta noite, para a nossa edificação, para a nossa instrução. Provérbios capítulo 13, verso 12. Provérbios capítulo de número 13, verso 12. Palavra do Senhor. Dá um instante para que os amados possam abrir as suas Bíblias. Aqueles que estão em casa, por gentileza, nos acompanhem atentamente. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Esse texto do escritor dos Provérbios fala sobre algo que é muito comum a todos nós. Desde o Éden, desde o momento em que o Senhor conversou com Adão e com Eva, aquela fatídica, aquela triste conversa na qual o homem começou a receber as consequências da sua desobediência, desde aquele instante nós temos o início de uma esperança que vinha sendo adiada durante muito tempo. O Senhor afirmou que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aquele que esmagaria a cabeça da serpente conduziria triunfantemente o homem de volta ao paraíso. E Éden, ali na saída do Éden, logo depois, Eva esperava que aquele que os conduziria de volta ao jardim fosse Caim. Esperava que Caim fosse aquele que esmagasse a cabeça da serpente. Nós sabemos que ele esmagou outra coisa, não a cabeça da serpente. Mais tarde, os israelitas, eles esperavam que o grande rei Davi fosse aquele que tornasse Israel, de fato, aquela grande nação e o reino de Deus fosse instaurado na terra. Não aconteceu. A gente vê depois Israel mais uma vez lamentando a morte do rei Josias. Alguns acreditavam que Josias seria aquele que Deus estava chamando para essa grande obra. Não aconteceu. Pouco antes de Jesus iniciar o seu ministério, pelo menos 2 homens se levantaram e se proclamaram como o Messias, aquele que Deus estava enviando para restaurar Israel. Também deram em nada. Até que surge Jesus. Até que o Senhor Jesus vem e começa a anunciar a chegada do reino. Parecia que finalmente as coisas iam caminhar para a realização daquela grande expectativa dos judeus, da expectativa messiânica, da esperança de que o Messias surgisse, que eles acalentaram durante décadas, durante séculos, durante milênios. Eles esperavam isso com todo o vigor do seu coração. E em um domingo, pouco antes daquela grande Páscoa, da Páscoa dos judeus, Jesus entra em Jerusalém. E a multidão, ao vê-lo entrar, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, a multidão clama: Hosana, Hosana, Hosana. Expressão que significa: salva-nos, conduz-nos em salvação. 5 dias depois. Apenas 5 dias depois. Esta grande esperança parece ter sido frustrada. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre este caminhar por esperança. Ou poderíamos dizer, o que fazer para não perdermos a esperança? Como manter firme a esperança no nosso coração, mesmo em dias em que parece que tudo vai dar errado? Abra a sua Bíblia mais uma vez, querido, agora em Lucas, capítulo de número 24. É um texto relativamente longo, nós vamos fazer a leitura deste texto para nós entendermos aquilo que nós pretendemos comunicar para os amados. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 35, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia,
dois discípulos de Jesus. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amado Deus, nós lemos uma porção da Tua palavra. E esta porção lida, com certeza, já nos falou ao coração. Queremos te agradecer por este privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, de livremente, de confortavelmente nos reunirmos em torno da Tua palavra, para te entoar cânticos de louvor, para dedicar as nossas vidas ao Senhor, mas também para sermos edificados pelo Senhor mediante o Teu Espírito. Portanto, te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, fala ao coração do Seu povo, fala ao coração dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, daqueles a quem o Senhor comprou pelo precioso sangue de Cristo. Fala ao nosso coração e instrui-nos para que ao sairmos daqui, Senhor, possamos andar com uma viva esperança, mesmo no meio de um mundo tão complicado, tão atribulado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos esse texto de Lucas, nós vemos dois discípulos de Jesus voltando para casa, carregando no seu coração uma grande tristeza, uma frustração. Talvez você, como eu e muitas outras pessoas, talvez você já tenha passado pela situação de sair de casa, sair da casa dos seus pais, deixar um emprego e partir em busca de novas experiências. E geralmente cheio de planos, cheio de expectativas, vai dar certo, vou conseguir. Os discípulos de Jesus, que nós lemos sobre eles aqui, eles também fizeram a mesma coisa. Naquele final de semana, eles saíram de casa como todos os judeus faziam e caminharam rumo a Jerusalém, cantando cânticos, entoando salmos de louvor ao Senhor, e iam na alegre expectativa de ver o que aconteceria. Eles já sabiam que no domingo Jesus havia entrado em Jerusalém com a multidão cantando Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi, e estavam apontando para a realeza de Cristo, para a messianidade de Cristo. E eles tinham uma expectativa de que algo extraordinário acontecesse.
Os demais discípulos também fizeram isso ao longo da sua vida. Levi, por exemplo, deixou o seu trabalho na coletoria. O Senhor Jesus ia passando e disse, segue-me. E ele imediatamente, sem questionar, sem saber para onde, sem saber o que ganharia com isso, ele simplesmente levanta, deixa tudo e segue Jesus. Pedro, Tiago e João também estavam lá cuidando das suas redes, dos seus peixes, dos seus barcos. E o Senhor Jesus diz, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Eles de fato deixaram tudo, o Senhor Jesus. Eles têm uma conversa com Jesus mais tarde. Jesus entende que eles de fato deixaram tudo para seguir o Senhor. E até aquele momento parecia que tudo ia muito bem. A multidão, as multidões aclamavam Jesus, a multidão aclamava Jesus na entrada em Jerusalém. Até que, naquela triste sexta-feira de preparação da Páscoa, triste para eles, o Senhor Jesus foi crucificado. Eu fico me imaginando, enquanto eu estudava esse texto, eu ficava pensando, puxa vida, quantas vezes estes homens não ficaram olhando para Jesus, enquanto ele estava sendo julgado, enquanto ele estava sendo levado de um lado para o outro. Quantas vezes eles não ficaram esperando que Jesus fizesse algo extraordinário e se livrasse da mão dos seus captores? Ou então, talvez, quantos deles não tiveram a expectativa de que quando os principais sacerdotes disseram a Jesus, desce daí, desce da cruz e nós creremos, um desafio zombeteiro, talvez alguns deles tenham pensado, é agora que Jesus vai dar o seu show. Mas ele não desceu, ele foi descido. Ele expirou com um grande brado, entregando o seu espírito nas mãos do Pai. Ele não saiu do túmulo imediatamente como mandara antes que Lázaro fizera. E não havia ninguém que pudesse chegar na porta do túmulo e dizer, sai daí, Jesus. Só Jesus era capaz de fazer isso. Vocês imaginam a sensação de frustração, de tristeza, de desânimo, de desamparo destes que deixaram tudo para seguir a Jesus. Sexta-feira, sábado eles não podiam ir embora, porque no sábado eles não podiam caminhar mais do que uma determinada distância, menos de 3 quilômetros. Então eles ficaram em Jerusalém. E no domingo, eles não tiveram ânimo para sair de Jerusalém no horário que todos os demais peregrinos saíam logo pela manhã. Eles ficaram por ali esperando para ver se alguma coisa acontecia. As mulheres chegam e contam que Jesus não estava no túmulo. Pedro e João vão correndo até o túmulo e veem que de fato não está lá. Mas o dia vai passando e Jesus não aparece. Ninguém sabe onde Jesus está. Está chegando o final do dia. Eles dizem, nada vai acontecer. Hora de voltar para casa. Normalmente os peregrinos saíam pela manhã. Eles saem já no final do dia. Esperaram o máximo que puderam. O quanto puderam. E vão em direção a Emaús. Uma pequena vila que ficava a cerca de 2 léguas, 12 quilômetros de Jerusalém. Talvez para nós pareça muita coisa andar 12 quilômetros, já andei mais do que isso, alguns aqui já andaram mais do que isso com certeza, mas para um judeu daquela época 12 quilômetros era a mesma coisa que ir no mercado comprar uma balinha. Era caminho que eles faziam tranquilamente. Mas o fato é que eles entendiam que não havia mais nada para eles ali em Jerusalém. E se eles ficassem ali em Jerusalém, a única coisa que eles teriam era o desprezo. Era o escárnio, que era reservado para amigos e familiares de pessoas crucificadas que eram tidas como malditas. Isaías fala sobre isso, que Jesus foi visto como ferido de Deus e oprimido. E então, vão embora, vão para casa, segunda-feira está aí, amanhã é dia de trabalho, vamos voltar para os nossos afazeres, para as nossas famílias. E iam conversando entre si, entristecidos, talvez tentando entender a situação, encontrar argumentos, talvez tentando se confortarem mutuamente, talvez comentando as experiências extraordinárias e maravilhosas que tiveram com o Senhor Jesus. Talvez na sua frustração já estivessem pensando, como nós vamos explicar em casa que nós voltamos, nós que saímos deixando tudo. O que nós vamos fazer agora? Será que ainda temos o nosso trabalho? Será que ainda temos a nossa ocupação? O fato é que eles eram 2 homens que conheceram pessoalmente o Senhor Jesus. Que privilégio maravilhoso. Homens que falaram com o Senhor Jesus, que ouviram o Senhor Jesus falar os seus ensinos extraordinários com autoridade. Homens que talvez tenham tocado no Senhor ou sido tocados por Ele. Talvez experimentado alguns dos seus milagres. Mas agora estavam tristes.
profundamente entristecidos e desanimados. A esperança que eles tiveram no coração não considerava a realidade da ressurreição de Jesus, não aconteceu. E eles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus que se coloca junto deles. A sua dor, às vezes a nossa dor faz isso conosco, a nossa tristeza, a nossa angústia nos faz perder a correta perspectiva das coisas, especialmente a perspectiva da fé. Eles não conseguiam reconhecer Jesus. E não eram os únicos. Com Maria Madalena aconteceu a mesma coisa. Você vai encontrar isso lá em João capítulo 20, versos 13 e 14. Jesus lhes pergunta: mulher, por que choras? Ela responde: porque levaram o meu Senhor. No verso 14 diz que depois, se ela se volta para trás, depois que Jesus fala com ela, ela viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Às vezes a nossa dor faz com que nós percamos a perspectiva da fé. Isso aconteceu com estes homens. Tristes, desanimados, decepcionados. Talvez você esteja assim agora. Talvez você tenha passado por experiências de sentir-se desta maneira. E nós vamos refletir sobre 3 perguntas nesta noite. Primeiro, quanto de conhecimento sobre o Senhor Jesus é suficiente para manter a nossa esperança? Quanto de Jesus nós podemos conhecer para nos manter firmes na nossa esperança? Quando aquele estranho se aproxima daqueles 2 viajantes desanimados e pergunta do que eles estão falando, eles revelam toda a sua tristeza de alma. Revelam a sua grande amargura e colocam isso em palavras. E eles olham para o Senhor Jesus e dizem assim: como pode? Como é possível que... Será só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Você está vindo de Jerusalém, estava descendo na mesma direção que eles. Estava voltando de Jerusalém. Como é possível que só você não saiba das coisas extraordinárias que aconteceram em Jerusalém neste fim de semana? Será só você não sabe o que aconteceu, esses acontecimentos que tiveram Jesus, o profeta de Nazaré, como centro? Só você não sabe que o sol se escureceu por 3 horas, que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e até mortos se levantaram dos túmulos? Como é que você não sabe disso? Mas para aqueles discípulos, de tudo o que acontecera, sol escurecendo, mortos se levantando, véus dos templos se rasgando, o que realmente importava era falar de Jesus. Eles falam de Jesus como varão, profeta, poderoso em obras e palavras. Olha que testemunho maravilhoso. Homem aprovado por Deus, irrepreensível diante dos homens. Mas mesmo assim eles dizem: as nossas autoridades religiosas rejeitaram esse Jesus. Como é que você pode não saber desse Jesus que andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, anunciando o reino de Deus? Como você pode não saber que ele foi traído por um dos seus discípulos, julgado de maneira injusta, rapidíssima, na calada da noite, com testemunhas mentirosas, e foi entregue para ser morto pelas autoridades civis? Como você pode não saber essas coisas? Como é que o mundo pode não saber dessas coisas? Como não saber o que aconteceu com Jesus, logo com Jesus? Aquele em quem eles haviam depositado a esperança de ser o Redentor de Israel, o Redentor de suas almas. Como não saber sobre este Jesus? Eu tenho certeza que o melhor historiador do Novo Testamento, por mais que estude, por mais que se dedique, vai ter menos conhecimento do que esses 2 discípulos. Eles viram o que Jesus fez, eles ouviram o que Jesus ensinou. Talvez tenham participado de tantas coisas, mas, mesmo assim eles estavam frustrados, estavam tristes e agora voltavam para suas casas, talvez com a percepção, com o sentimento de que nada adiantou. Há uma expressão parecida usada por Nicodemos, né? Deram em nada. Eu acredito que eles não eram muito diferentes de muitos cristãos que talvez nós conheçamos. Cristãos que têm muito conhecimento, mas ainda assim se encontram vivendo sem esperança. Voltando para casa todos os dias sem a firme convicção de que nenhuma das promessas do Senhor Jesus é frustrada. E entre estas promessas, talvez você volte para casa arrastando seus pés, pensando: mais um dia perdido. Entre essas promessas está de que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aqueles discípulos estavam tão centrados em suas frustrações e em seu caminho para casa que eles não percebiam que o Senhor é Deus sempre presente e era Deus presente com eles. O Senhor havia prometido: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto de conhecimento é importante? Talvez você possa ter todo o conhecimento do mundo e ainda assim não carregar no seu coração a esperança no Cristo ressurreto.
Então passamos à segunda pergunta. Quanto de vida religiosa é suficiente, de esperança, de experiência na igreja é suficiente para manter viva a sua esperança? Será mesmo que religiosidade é suficiente para manter a esperança de uma pessoa quando as inevitáveis provas surgirem? Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo chega em Atenas, Atos 17, 22. Ele vai para uma grande praça, para a praça central da cidade. É um dos lugares do mundo que eu gostaria de conhecer. Não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de conhecer. E Paulo, no meio da praça, levanta-se e diz assim: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O ateniense era muito parecido com quem crê em horóscopo. Eles não saíam para a guerra sem antes olhar para as nuvens, abrir um pássaro, olhar o que tinha dentro. Eles não faziam nada sem essas coisas. Tem gente que não sai de casa sem escutar ou ler o horóscopo hoje em terra. Mas em que os atenienses criam mesmo? A religiosidade dos atenienses fez com que eles se tornassem duas coisas. A primeira, colecionadores de ídolos. Sempre que eles ouviam falar de uma divindade em algum lugar, eles mandavam trazer uma imagem dessa divindade para colocar naquela praça. Tinha centenas. Segunda coisa, supersticiosos medrosos. Eles tinham tanto medo de desagradar alguma divindade, que naquela praça eles deixaram um altar e escreveram lá, ao Deus desconhecido. Faziam oferendas a um altar sem estátua. Na mentalidade deles, se aparecer alguma divindade reclamando que nós não prestamos culto, nós vamos dizer, a culpa é sua, que não se mostrou para nós, mas a gente estava aqui te esperando. Supersticiosos. Era só isso. Mas nessa sua superstição, eles rejeitavam, por exemplo, a ideia de ressurreição. Quando Paulo começa a pregar e fala em ressurreição, acaba o assunto, acaba a conversa, é todo mundo para casa. No meio cristão também pode haver religiosidade vazia. Paulo dizia que havia religiosidade vazia na igreja primitiva, naquela igreja que a gente olha e pensa, puxa vida, aquela era a igreja da qual eu gostaria de fazer parte. Era composta por homens e mulheres como nós, pecadores como nós. E na igreja mais espiritualizada, e também a mais complicada, a igreja de Corinto, nós vamos encontrar pessoas que diziam que não havia ressurreição de mortos. Ora, que esperança resta para quem não crê na ressurreição dos mortos? A resposta é, nenhuma esperança. Nenhuma, vírgula, além da frustração de descobrir que sim, há ressurreição dos mortos. Só que por não terem crido, a sua ressurreição não é para a vida, é para a morte eterna. Se não crê na ressurreição de Cristo. Os discípulos no caminho de Emaús eram, queridos, homens religiosos. Conheciam as Escrituras, conheciam os ensinos de Jesus, já tinham ouvido parte do testemunho das mulheres e de Pedro sobre o túmulo vazio. Já havia indícios de que Jesus havia saído do túmulo, mas ainda assim eles não eram capazes de crer, ainda não tinham fé, ainda andavam apenas pelo que podiam ver. Não andavam por fé, mas por vistas. Cleopas e seu companheiro de viagem, Tomé, os líderes profundamente religiosos de Israel, a população ateniense, talvez alguns de nós, talvez a gente tenha muita religiosidade como eles tinham. Talvez a nossa vida seja mais de tradições religiosas, como Isaías denuncia no capítulo 29, verso 13. Só que isso não tem utilidade se não houver um encontro real com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não houver aquela expressão como a de Pedro que diz, nós cremos e nós conhecemos que tu és o Santo de Deus. Isso nos conduz a uma terceira e última pergunta. Quanto de conhecimento? Você pode ter todo o conhecimento do mundo e ainda assim não ter a verdadeira esperança. Quanto de vida religiosa? Você pode passar a vida inteira na igreja e não ter a certeza da ressurreição. Quanto de teologia? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos estudar mais a Bíblia, vamos estudar muito a Bíblia. Quanto de teologia é suficiente para manter viva a esperança no coração de uma pessoa? Você já parou para pensar como deve ter sido complicado para os primeiros cristãos anunciarem a Jesus Cristo sem os evangelhos nas mãos?
Já imaginou eles anunciando a Cristo sem as maravilhosas explicações de Paulo, de Pedro, de João a respeito das implicações da vinda, da vida e da ressurreição e da volta do Senhor Jesus? Já pensou como deve ter sido complicado para eles fazerem isso? E eles fizeram. Em menos de um século, na verdade, em menos de uma geração, eles estavam transtornando o mundo. Por onde eles passavam, eles exalavam o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento da salvação. Transtornaram o mundo. Aqueles discípulos tinham conhecimento, aqueles discípulos tinham vida religiosa, e quando eles começam a falar, Jesus os interrompe e diz: olha, vocês não entenderam ainda? E eu acredito que ali Jesus tenha dado a melhor aula de interpretação do Antigo Testamento que já foi dada em toda a história da educação teológica cristã. Jesus começa a explicar para eles. Vocês imaginam? É o sacerdote explicando o sacerdócio. É o profeta explicando as profecias. É o rei explicando o seu reino. Mais ainda, é o cordeiro explicando o seu próprio sacrifício. É o Redentor explicando a redenção. Eu acredito que muitos dos doutores de teologia, acredito que o reverendo Gilmário abriria a mão de todos os cursos que fez por essa aula de Jesus, não abriria? Eu faria, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que escolher tudo que eu já estudei até hoje e passar essa 1 hora de caminhada, 2 horas talvez, com Jesus me explicando tudo a respeito dele, segundo todas as escrituras, acredito, eu abria a mão tranquilamente. Nem pensaria 2 vezes. Negócio feito. Mais ou menos 2 horas de conversa. Eles mesmos, mais tarde, vão dizer: olha, enquanto ele nos explicava as escrituras, o nosso coração ardia. Era diferente. Como era diferente o ensino de Jesus, as pessoas olhavam para Jesus e ensinavam e diziam: este ensina com autoridade. Não é como os escribas. Eles sentiam o seu coração arder. Mas, com todo o seu conhecimento histórico, com todo o seu conhecimento religioso, e até com essa aula extraordinária de teologia, ainda lhes faltava uma coisa. Ainda faltava uma coisa. Faltava serem retirados dos seus olhos as vendas que o impediam de ver que o Senhor estava com eles. E, para concluir, uma das coisas que você aprende nas Escrituras é que o Senhor nunca deixa o crente ser envergonhado na sua fé. A Bíblia diz que a esperança em Cristo, ela não confunde. E a expressão confundir ali tem o significado de não deixar frustrado. De não deixar que o outro olhe e diz: ah, você esperou, e agora? Esperou à toa? Eu sei que é muito frustrante esperar por algo que nunca chega. Só que não é assim que acontece com quem espera em Deus. Não é assim que acontece com quem crê em Jesus Cristo. Não é assim que acontece com quem aguarda que Jesus cumpra as suas promessas. Porque quem crê em Jesus, crê naquele que é verdadeiro. E não apenas verdadeiro, crê naquele que é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Crê naquele que diz: eu vou fazer e faz. Ora, se Deus nos deu tantas e tantas e tantas coisas, por que Ele deixaria nos faltar algo que nos levasse a adorá-lo, a servi-lo, a nos comprometer com Ele por toda a nossa vida? Aquele que crê em Jesus, segundo as Escrituras, vai experimentar a satisfação da sua mais elevada necessidade, que é a de comunhão com Deus. E quando a gente olha para esse texto, para Jesus entrando na casa desses homens, não estranhemos. Talvez nós não fizéssemos isso. Imagine você está saindo, vamos imaginar aqui você saindo de um estádio de futebol, indo em direção ao seu carro, alguém começa a falar do jogo com você, e você chama a pessoa para ir pousar na sua casa, alguém que você nunca viu antes. Você faria isso? Não. Mas no ambiente de Israel era comum o dever da hospitalidade. Aquela região era uma região muito perigosa. Lembra que Jesus conta a parábola dos salteadores, do bom samaritano? Ninguém estranha que houvesse violência. Então era uma região perigosa. Foi exatamente ali nessa região que Jesus deve ter ambientado a parábola do bom samaritano. Então quando eles dizem para Jesus: fica conosco, não vai adiante não. Passa a noite aqui, amanhã você vai. Eles estavam fazendo algo que era muito comum para eles. O que não era comum foi que depois que Jesus entrou na casa, sem precisar explicar, ninguém precisou explicar para a família quem era aquele estranho. Seria uma deselegância com o estranho. Aliás, nem eles sabiam quem era o estranho.
Quando ele entra na casa, a mesa é posta. Na sua casa, se eu for na sua casa, quem vai abrir a geladeira e trazer a água para mim? Eu vou abrir a geladeira da sua casa? Vou lá pela primeira vez? Não? Você não aceita isso? Eu não vou mesmo. É o anfitrião quem serve. Com certeza você já leu Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei com eles, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ali não é um visitante batendo na porta. Ali é o Senhor dizendo, eu cheguei, abre a porta. Ele vai servir a ceia. Quando Jesus entra na casa daqueles discípulos, ele toma o pão. Era o anfitrião quem fazia. Ele dá graças. Era o anfitrião quem fazia. Era o dono quem fazia. Era o Senhor quem fazia. Ele serve. Aí os discípulos entendem, é o Senhor. Uma mudança enorme, gigantesca, vai acontecer na vida daqueles dois homens. Quando eles entendem, é o Senhor quem ressuscitou, o Senhor ressuscitou mesmo, o Senhor está aqui conosco. Nesse instante o Senhor se ausenta deles. Mas para eles basta. Eles já tinham certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Esses dois homens que não tinham o que fazer em Jerusalém, voltam para Jerusalém. Que voltavam frustrados, agora voltam cheios de alegria e de esperança. Aqueles dois homens que tinham medo que o viajante seguisse estrada fora por causa de salteadores, agora não tem impedimento nenhum, não tem medo de nada, porque eles precisam falar que Jesus ressuscitou. Porque eles precisam falar da esperança que enche-lhes o coração, mais do que a esperança, da certeza de que o Senhor de fato está com eles, vivo e ressurreto. Lembre-se, eles tinham conhecimento, eles tinham experiência religiosa, eles tiveram uma excelente, a melhor de todas as aulas de teologia que alguém pode ter dado. Mas a sua vida foi mudada quando eles creram que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a razão da nossa esperança. Se nós como igreja não crermos nisso, a gente vai viver o tempo inteiro arrastando os pés de volta para casa. A gente vai encher a cabeça de conhecimento, de livros e mais livros, de leitura e mais leitura, mas vai voltar para casa. A gente vai ter experiência religiosa após experiência religiosa, participar de UMP, UCP, UPA, SAF, Conselho, Junta Diaconal, Presbitério, mas vai voltar para casa frustrado. A gente pode encher a parede de diplomas, ter que fazer uma parede nova para colocar diplomas, mas se não crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo no final da sua caminhada, vai ser uma caminhada de frustração. Agora, se crermos, aí, queridos, qualquer tempo será tempo bom para anunciar as boas novas da ressurreição de Cristo. Não haverá distâncias nem impedimentos para falarmos que o nosso Cristo vive. Não haverá circunstâncias que tirarão a nossa alegria e a nossa esperança. Este é o desafio para nós. E para você. Para cada um de nós nessa noite. Responda no seu coração. Você realmente acredita que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Por você. Para livrar você do inferno, das cadeias de Satanás, da morte, do desânimo, da tristeza, da frustração, da preguiça, do medo. Acredita mesmo que Jesus fez isso por você? Então, ande altaneiramente. Ande confiantemente. Ande alegremente. Veja bem, eu não disse em momento algum que ter conhecimento é ruim, mas não basta. Que viver a vida da igreja é ruim, é necessária. É bom, é agradável. Tanto é bom e agradável que os discípulos, esses dois, voltam correndo para Jerusalém para se reunir com os 11. Eles voltam para a igreja. É bom a vida religiosa. É bom ter conhecimento. Lá eles chegam e descobrem que o Senhor já tinha aparecido a Pedro também. É bom ter conhecimento. Mas nada vai superar e vai suprir a necessidade que você tem. A alegria que você tem. No instante em que você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para ser o primogênito entre muitos irmãos, dos quais você é um. Que o Senhor nos dê esta certeza, que encha o nosso coração desta firme convicção, para que nós possamos andar alegremente, corajosamente, ousadamente, por fé e não por vistas. Que o Senhor nos abençoe. Convido-os a ficarem de pé para nós orarmos. Senhor, nós cremos. Nós cremos que o Senhor ressuscitou Cristo de entre os mortos.
Nós cremos que a morte não conseguiu retê-lo. Nós cremos que o túmulo foi apenas uma experiência necessária. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, ressurreto, glorioso, que há de voltar para julgar vivos e mortos, que há de chamar aqueles que nele creem para entrar no reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, lugar que ele preparou-nos morada. Nós cremos que Cristo é Deus presente, sempre presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É assim que cremos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que diariamente o Senhor avive esta fé nos nossos corações, para que nós possamos, por fé, andar confiadamente, alegremente, ousadamente, mesmo quando todo o mundo se levantar contra nós. Pai, aviva a fé nos nossos corações. Só o Senhor pode fazer isso. Esse é o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus.